Iniciamos agora o começo do fim, da unidade 4, do curso de Formação Política à Distância, da Fundação Instituto Álvaro Vale, fechando com chave de ouro. Isto porque nesse último encontro, antes das reflexões extracurriculares, o professor Álvaro Vale trouxe conteúdos que abordam conceitos relacionados ao direito de propriedade e ao princípio das liberdades, numa reflexão que estabelece como contraponto o direito positivo e o direito natural. Uma oportunidade única, um encerramento inesquecível. É hora de assistir. Outros. Nós, liberais sociais, não queremos acabar com o Estado. Não queremos o que querem os neoliberais. Um Estado que só sirva para consertar trânsito, o Estado para aquilo que é absolutamente indispensável. Não. O nosso conceito de Estado é outro. O Estado é o garantidor dos direitos individuais e dos direitos humanos. E ele é guardião do bem comum. Então ele precisa existir. E ele precisa ser sólido. E ele precisa ser forte. Ele apenas tem de ser contido. O Estado não poderá se envolver naquilo que é da iniciativa privada. O Estado não vai poder, ou não deve, produzir aquilo que compete à iniciativa privada produzir, e é praticamente tudo. Ele não tem de produzir, ele não tem de intervir no mercado, ele não tem de ser o Estado industrial, ele não tem de ser o Estado que faz comércio. Mas ele tem de ser o Estado que dá educação a todos. Ele tem de ser o Estado que dá saúde a todos. E ele precisa ter recursos e ser forte para isso. E no momento em que a intervenção dele seja necessária para a proteção do bem comum e para a redução das desigualdades sociais, ele tem de intervir. E esta é a grande diferença nossa. Ou seja, ele não é um Estado espectador de braços cruzados de tudo aquilo que aconteça na sociedade e muito menos um protetor de interesses pessoais. Porque não necessariamente os interesses pessoais coincidem com os interesses sociais. E o nosso papel de liberais sociais, é o de defesa da liberdade, mas de liberdade para todos, por favor. Nós temos o exemplo perfeito disso, em um ponto, e eu estou quase terminando, mas vou me referir a ele muito especificamente, porque é muito importante, muito definidor e muito separador de doutrinas. Há um ponto muito caro para nós, que é a propriedade. A propriedade é alguma coisa que divide no campo do pensamento político, ou seja, divide socialistas, neoliberais, liberais, sociais, os diferentes graus de socialismo. Como é que nós, liberais sociais, vemos a liberdade? Em primeiro lugar, como é que nós vemos a liberdade, antes de como é que nós vemos a propriedade? Porque os dois conceitos são mais do que irmãos, são gêmeos, eles se aproximam muito. E já vamos tentar desenvolver um pouco isso. Nós não confundimos liberdade com livre-arbítrio. Esta liberdade que é a própria razão de ser de um liberal social. Essa liberdade é entendida como alguma coisa que é um direito nosso, e eu até diria um pouco mais do que um direito, eu diria quase um dever, o exercício da liberdade, porque a liberdade é fundamental para a nossa própria existência, ou seja, ela é essencialmente de nossa existência. Então, ela não é apenas um atributo, ela é essencial ao próprio indivíduo. Mas como é que nós entendemos, exatamente porque ela é essencial ao próprio indivíduo? Como é que nós a entendemos? Nós a entendemos dentro da moldura da natureza. Se eu quiser sair por essa janela aqui, voando para um prédio seguinte, e se eu chegar na janela e disser, bem, eu sou livre. E como eu sou livre, eu faço aquilo que eu quero e bem entendo. Então eu resolvi sair daqui voando para lá. A única coisa que vai acontecer é que eu vou me estatelar no chão. Eu não sou livre para fazer isso, porque a natureza não me deu asas. Em outras palavras, nós somos livres na medida em que nós agimos dentro da moldura que foi instituída pela criação. Isso não depende de nós. Isso é alguma coisa que nós não podemos mudar. Deus fez o mundo assim, ponto. É verdade que o ato da criação é um ato contínuo. Mas, de qualquer forma, o mundo foi criado com uma natureza que estabelece parâmetros.
Eu não sou livre para fazer aquilo que contraria a natureza. Eu não sou livre para fazer aquilo que é imoral. Porque o que é imoral é aquilo que contraria a ética natural. Eu não sou livre para prejudicar o próximo. Então, o nosso conceito de liberdade é um conceito de liberdade diferente daquele do livre-arbítrio. Eu tenho o livre-arbítrio para me drogar. Se eu quiser pegar drogas e tomá-las ou injetar em mim, eu posso fazer isso. Mas eu não estou, nesse momento, exercitando aquele meu direito de liberdade. Porque, nesse momento, eu estou me autodestruindo. Então, eu estou agindo contra a natureza. Eu não tenho liberdade para fazer isso. Eu estou usando o livre-arbítrio, que é outra coisa. O livre-arbítrio que nos permite qualquer coisa, até que nos matemos. O livre-arbítrio que é, não um direito, mas uma possibilidade que Deus deu, e que permite ao homem até pecar. Mas definitivamente isso não é um direito, isso não é uma graça, isso não está na essência do homem. O homem não foi feito para isso. O homem foi feito para ser livre, sim. Então, esse conceito de liberdade, preliminarmente, é fundamental. E por que nós defendemos a propriedade? Observem, isso me parece muito sério. Por que nós defendemos a propriedade tão fortemente em nosso partido e nós liberais sociais? Porque nós entendemos ser a liberdade um direito natural. Ou seja, é um direito anterior à lei positiva. Deus fez o mundo de tal maneira, essa natureza a qual nós nos referimos, de tal maneira que o homem, para ser livre, é importante que ele tenha aquilo que o Chesterton, que aqui no Brasil, Gustavo Corsão, divulgou bastante há algumas décadas, aquilo que o Chesterton chamava os 3 alqueires e uma vaca. O homem deve ter seus 3 alqueires e uma vaca, ou seja, a segurança de seu teto, de onde ficar, e do mínimo de seu alimento. Sem isso, dificilmente ele é livre. Ele é escravo. Porque ele depende de alguém que lhe deixe ficar em algum lugar e alguém que lhe dê sustento, que lhe dê comida. Então, os 3 alqueires e uma vaca são fundamentais. A propriedade é fundamental para a liberdade. Então, é por isso, e a liberdade é essencialmente um direito natural, direito que se estende à propriedade. Então, para nós, uma lei positiva que contraria esse direito natural é ilegítima. Ainda que aprovada por todos os congressos do mundo. Porque nós não podemos agredir os direitos naturais. Nós não podemos fazer uma lei que proíba uma pessoa de comer. Porque a natureza nos fez com um organismo, com um estômago, com um aparelho digestivo que exige que a gente coma. Então nós não podemos agredir esses direitos naturais que nós temos, que são anteriores ao direito positivo. Anteriores à própria organização social. Estão no ato da criação. A liberdade está aí e para nós a propriedade também. Então temos uma defesa mais radical do que aqueles maiores defensores da propriedade. Mas, e aí o grande ponto, se vocês observarem com lentes ou com muita atenção o programa do PL, vão observar que lá nós não falamos em direito de propriedade. Nós falamos em direito à propriedade. Essa diferençazinha de preposição é muito importante. Se nós acreditamos ser a propriedade um direito natural, e por isso defendemos esse direito irrestritamente. Ele é um direito de todos. E não apenas dos atuais proprietários. Então o que nós defendemos não é o direito dos proprietários, é o direito à propriedade, o que é inteiramente diferente. No momento em que a propriedade é utilizada de forma abusiva, este direito cessa. Este talvez seja o melhor ensinamento da Centésimos Anos, da última encíclica do Papa, onde isso é um tema que vem sendo desenvolvido pela doutrina social da Igreja desde Rerum Novarum, mas, ou seja, desde Leão XIII, desde muito tempo. Mas, na Centésimos Anos, o Papa define isso com muita clareza. Ele talvez não, certamente, ele nesta encíclica, a Igreja foi mais clara do que nunca, estabelecendo os parâmetros absolutamente corretos e dando definitivamente à propriedade toda essa grandeza que ela tem. E é precisamente o nosso pensamento, o pensamento do PL. É importante entendermos assim o liberalismo social e a doutrina do partido, não só por causa do partido.
mas por causa do país mesmo. Porque nós precisamos desenvolver, dar a este país uma alternativa que não seja socialista, que seja séria e que não seja reacionária.